Olá, meu nome é Edson e este é mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mitologia e essa será uma série de vídeos sobre mitologia que estarei começando no vídeo de hoje para falarmos sobre mitologia primitiva, mitologia oriental, mitologia ocidental, mitologia criativa. Essa temática de mitologia está ancorada em alguns dos grandes intérpretes da simbologia e da metáfora da vida humana. Falo de autores como Joseph Campbell, como Marcel Detienne, como Roland Barthes, como Mircea Eliade. E esse tema ele é um tema muito urgente porque a unidade da espécie humana converge não apenas nos biológicos, mas também na sua história espiritual. Teve os seus temas apresentados, amplificados, desenvolvidos e revolvidos. O estudo comparativo da mitologia humana nos compele a enxergar traços narrativos de muita proximidade, em alguns momentos até mesmo de unidade dessas narrativas. Temas como o roubo do fogo, temas como o dilúvio, que aconteceu em diversas regiões do planeta, temas como o nascido de uma virgem, temas como a ressurreição de alguém que estava morto e voltou à vida, agora como um herói. São temas que se pode enxergar em todo o planeta, em diversas narrativas, de diversos povos, que não necessariamente tinham algo em comum, que não necessariamente estavam próximos nas suas narrativas, mas sim numa espécie de inconsciente coletivo. Cada uma dessas narrativas foram linkadas para dentro da sua própria história e foram contadas a reboque pelas suas próprias percepções de mundo. Muito embora essas histórias sejam contadas em alguns ambientes de modo jocoso, como numa espécie de lenda, de conto, de saga, dentro do espaço religioso, ela é uma narrativa extremamente válida, extremamente absorvida pela percepção do espaço religioso. A mitologia toma contornos de verdade. A mitologia ela se refaz dentro do espectro religioso de tal modo que ela é devidamente aceita, devidamente reelaborada, devidamente refeita, para que então ela possa mostrar através das inserções da metáfora, da parábola, do conto, da saga, a sua face mais profunda, mais rica, mais assimilada pelo espaço religioso em comum. Então, dentro do ambiente religioso, a mitologia não apenas toma contornos de validade, ela assume também uma natureza espiritual e, de certo modo, também até atemporal. Devidamente mediada pela antropologia, surgimento das características dos deuses ou da visita da divindade, ela agora eleva essa condição da antropologia, ou seja, a religião, como uma antropologia, uma construção humana, porque imagine que todas as construções, todas as faces dos deuses ou de Deus, revelada dentro de qualquer sistema mitológico primitivo, medieval, renascentista, moderno, pós-moderno ou contemporâneo, ele sempre retrata a figura da divindade mediada pela antropologia, ou seja, a divindade tem características humanas, ela sofre um processo de antropomorfismo para ser interpretada. É como se a divindade não tivesse nenhum traço que repousasse sobre a característica do obscuro, sobre a característica do inominável, sobre a característica do insondável, mas sim essa característica é apenas colocada de lado e toda a realidade espiritual é reinterpretada dentro da mitologia mediante o espaço religioso como sendo uma antropologia ou um antropomorfismo da divindade, ou seja, a divindade agora assume não apenas as características e os contornos humanos, como a divindade é o próprio humano elevado ao infinitesimal. Esse é um problema fascinante, tanto psicológico como histórico. Quando a simbologia, quando a mitologia tem a sua validade, o seu valor, a sua condição mediada pela psicologia e pela história, quais aspectos da mitologia levantada
em todo o planeta têm características estrito senso históricas, e quais delas, ou a grande maioria delas, converge dentro do aspecto psicológico de assimilação dos povos com relação a uma divindade que esgarça o ambiente temporal e que esgarça a realidade temporal de cada uma das pessoas que admitem essa divindade para si mesmos. O ser humano parece não se sustentar em todos os ambientes do planeta sem uma crença que lhe dê validade da sua própria realidade, da sua própria existência. Então ele levanta os mitos, ele constrói os mitos. Numa expressão freudiana, ele constrói um totem, um ídolo, que fica diante dele, dando razão e significado para a sua própria vida. E esse ídolo pode por ele ser acolhido, tanto quanto pode por ele ser rechaçado. Esse ídolo pode promover para ele a vida, tanto quanto pode promover para ele a morte. Esse ídolo pode o encher de benesses, tanto quanto pode o encher de flagelos. E é quando essa mitologia é devidamente moldada segundo os desejos daqueles que erguem essa mitologia ao status de divindade, que ele absorve desse ídolo, desse totem e desse mito todas as energias, quer sejam positivas, quer sejam negativas, que dentro da antropologia, da construção da própria mitologia e do próprio simbolismo, é retirada dessa imagem, dessa projeção e desse mito propriamente criado. E essa imagem, essa projeção e esse mito converge para dentro daquele que é o criador dessa imagem, desse símbolo, que é o próprio ser humano. Todas as forças que desemboquem numa bondade propriamente dita, quer sejam forças antagônicas, mirrar a vida daquele que construiu o seu próprio mito. Porque o ser humano sempre procurou algo sólido no qual fundar a sua própria existência. Mas ele não escolheu os fatos que são abundantes em todo o planeta, mas sim os mitos, fruto de uma imaginação imemorial, de uma memória sensorial que o projeta para além da realidade mitigante que ele sempre usufruiu. Então, é certo que os mitos de todas as culturas agem de maneira consciente ou inconsciente em cada um de nós. Imagine que sobre você repousa a força desses mitos. Imagine que você, na construção desse ídolo, desse totem e desse mito sobre sua própria vida, você tem aparatos simbólicos, metafóricos e mitológicos dentro da sua própria cultura. Mas veja, você sofreu um processo de insurgência de um mito e de uma cultura que veio da outra parte do mundo, do outro lado do mundo. O mito criacional de Javé, por exemplo, como extraído da Bíblia hebraica, num contexto totalmente fora do seu contexto, num contexto totalmente fora da sua própria realidade, da sua ancestralidade, da sua própria vida. E você absorveu esses mitos de um Deus que é Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, que veio através de um mecanismo de convergência mitológica de estratos de povos anteriores a esse povo que é o povo da escrita. Então esse Deus chamado Javé é moldado a partir das figurações, das imposições do Império Assírio, do Império Egípcio, do Império Babilônico, do Império Medo-Persa, do Império Grego e do Império Romano. E quando essa roupagem desse Deus aparece diante de você, do outro lado do planeta como você está, você absorve essa mitologia dessa divindade do outro lado do mundo, sendo que aqui, no lugar em que você vive, através da busca incessante da ancestralidade das suas origens, quer indígenas, quer negra, você encontraria uma mitologia que lhe valesse, que estivesse um pouco mais próximo da sua realidade, que estivesse um pouco mais próximo da sua existencialidade. E todavia você absorveu a cultura
você absorveu a mitologia, você absorveu a metáfora de um Deus que veio do outro lado do planeta para ser o seu totem e, consequentemente, ser o seu mito, o seu ídolo. Então você construiu uma cosmogonia para si, é uma mitologia que foi absorvida do outro lado do planeta como sendo a única e verdadeira mitologia válida para você. Como dizia o autor Thomas Mann, quanto mais fundo mergulhamos, quanto mais descemos ao mundo do passado, inquirindo esse mundo, assediando esse mundo, perguntando a esse mundo interior que nos habita, mas descobrimos que as origens interiores de cada ser humano no planeta são insondáveis. Essa busca para dentro de si, como diz um trecho da canção de Milton Nascimento, Eu Caçador de Mim, abrir o peito à força numa procura, fugir das armadilhas da mata escura que nos habita, encontrar a divindade, encontrar a mitologia ancestral da nossa própria história, a nossa origem, o nosso significado e a nossa própria existência. A busca da nossa existência, como dizia o autor Thomas Mann, não é um poço sem fundo, mas é um poço muito fundo, que só pode ser encontrado por nós mesmos dentro da nossa própria interioridade. Essa história mitológica é uma história que se afasta de nós conforme a linha do horizonte. A linha do horizonte, todas as vezes que tentamos alcançá-la, convergimos as nossas narrativas na direção dessa linha, desse horizonte. Ela cada vez mais se mostra para nós como um objeto inalcançável. Então, enquanto caminhamos em direção além do horizonte, mais distante ela se posta, mais distante ela se faz, como quem dita o ritmo da nossa caminhada, como quem mostra o lugar para o qual deve convergir a nossa busca e a nossa procura. E é por isso que estamos agora a centenas de milênios de anos distantes do nosso ancestral primitivo. Aquele caçador-coletor, comedor de insetos e de vegetais que viveu há mais de 500 mil de anos atrás. Já a época do nosso ancestral primitivo. Duas grandes narrativas moldaram a sua própria história. A narrativa clássica de um lado e a narrativa bíblica do outro. Mas muito cedo na história, essas duas narrativas foram tratadas de maneira totalmente díspare, totalmente diferente. Enquanto os mitos, como por exemplo os mitos gregos, eram tratados de uma maneira natural, os mitos bíblicos foram elevados a uma categoria de sobrenatural. E todo mundo que lê essas histórias de Perseu e de Teseu sabem muito bem que essas narrativas são narrativas no âmbito da perspectiva não factual. Já na narrativa bíblica, as figuras de Noé e de Moisés, por exemplo, são tidos como factuais, são tidos como pessoas que realmente existiram e que trouxeram a sua história do toque com a divindade e da intervenção da divindade nas suas narrativas. Dentro do aspecto mitológico, em todo o planeta, há uma correspondência linguística muito peculiar. Tanto no sânscrito indiano como no grego, tanto quanto no latim, há uma correspondência, uma convergência dessas linguagens para dentro desse espaço. Uma proximidade não apenas linguística, mas também mitológica dessas narrativas e desses povos. O mundo de hoje é demasiado pequeno para 7 bilhões de pessoas no planeta. E os interesses do ser humano é demasiado grande para lidar com truques de um povo escolhido pela divindade, seja a divindade Javé, seja Votã, seja Axerá, seja Baal. Através dessas narrativas mitológicas se jogava um povo contra o outro, uma perspectiva mitológica contra outra. E nessa batalha dos homens projetadas nos deuses, a dissidência, a guerra, o sistema belicoso foi montado numa época em que a serpente ainda sabia falar. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, comente livremente e se inscreva no canal.
Grande abraço.